caros colegas, nessa demonstração a gente vai utilizar um bloqueio de política feito via o Application Locker. Então eu vou pegar a máquina do meu usuário, vou me logar aqui com um usuário normal, um usuário limitado, e apenas como exemplo eu vou utilizar o WordPad. Então meu usuário tem acesso ao WordPad sem problema nenhum. Eu vou voltar no meu controlador de domínio e vou criar um bloqueio via Application Locker para o WordPad. Vou voltar aqui no nosso controlador de domínio, nosso DC. Vamos abrir então nosso grupo Policy Management Console. E vou criar uma política então na rede do nosso domínio, como se eu quisesse que todos os usuários da minha empresa tivessem o WordPad bloqueado. Vamos colocar aqui bloqueia WordPad. Vou pedir para ela ser executada a primeira da lista e vamos editar ela. Vamos dar o botão direito, edit. Entrar aqui dentro da nossa política. Aqui dentro de políticas de computador, configurações do Windows, segurança. Um pouquinho mais para baixo a gente tem então Application Control Policies. Abrindo aqui Application Control Policies, a gente tem o Application Locker. Então aqui dentro do Application Locker, eu vou criar uma regra para executável. Vou dar um botão direito, criar uma nova regra. Vamos teclar Next. Eu vou criar então uma regra para negar todo mundo. Poderia selecionar um grupo específico de usuários se fosse o caso. Nesse exemplo vamos manter como todo mundo. Vou teclar Next. Essa é uma regra de caminho. Vou teclar Next. E agora eu vou dar o caminho de onde está o nosso WordPad. Ele está dentro da pastinha do máquina do nosso usuário, que é Program Files, Windows Acessórios WordPad. Vou teclar Next. Aí ele pergunta se eu quero fazer alguma exceção. Não é o caso, eu quero bloquear o WordPad, qualquer aplicação que chame WordPad. Vou mandar criar nossa regra. Está falando que eu quero criar essa regra como padrão. Vou falar que sim. E ele criou. Então já tem as outras regras anteriores que permitia. E aqui eu tenho a negação para o grupo todo mundo do nosso WordPad. A gente tem a opção aqui de forçar que a regra seja aplicada. Aqui então eu vou marcar para executáveis. Eu poderia habilitar somente a auditoria, saber se alguém estava usando o WordPad, mas não bloquear, ou realmente fazer o bloqueio da aplicação. Vamos aplicar OK. Então já tem um enforced dessa política designado. E a gente vai ter que habilitar também o serviço para validar a identidade da aplicação. Aqui em System Services, a gente tem aqui o Application Identify. Application Identity eu vou marcar também para startar automaticamente. Vamos configurar então um OK. Vamos fechar essa política. A política já está associada à raiz do nosso domínio. Vamos atualizar a política. Guardar a mensagem se ela foi aplicada com sucesso. Essa política é uma política de computador. OK, aplicada com sucesso. Vamos à máquina do nosso usuário.
no WordPad para verificar que agora o mesmo foi bloqueado. Obrigado a todos e até nossa próxima demonstração.